Confúcio Moura deu uma entrevista ontem, aliás, hoje de manhã, para o Sérgio Pires. Nós vamos pensar alguma coisa antes, porque vai depois no ar, no programa do Sérgio Pires, o de nosso dinossauro. Confúcio diz que o programa é direto ao ponto, né? Direto ao ponto. O nome do programa. Por enquanto, quando estiver no ar, depois sai do ar e a gente bota outro. Segue. Confúcio diz que Euro vai ser concluído e lamenta 2 anos de atraso na obra que ele considera a mais importante do seu governo. O hospital de urgência ele foi embargado por uma decisão de justiça, por uma investigação da Polícia Federal. E ele está ainda, já saiu dessa fase. Nós já reprogramamos, cancelamos a licitação, fizemos uma nova readequação do projeto e está em fase de licitação. Eu creio que em junho deste ano de 2017 eu dou ordem de serviço. Perdi 2 anos, né? Por certo, eu não vou entregar o hospital. Vou deixar a obra. É uma pena, né? É uma pena. Era a minha obra, né, do meu coração, é o que eu queria deixar de melhor aqui. Eu queria virar a página do João Paulo II, mas o tempo não vai ser possível. Mas vou deixar o hospital bem adiantado e assim, bem encaminhado, uma PPP já aprovada, já pelo BNDES, tudo certinho, e o futuro governador implantará. Governador, essa nova legislação aprovada recentemente no Congresso, a gente nem sabe se ainda já está valendo, em que as obras só podem ser paralisadas por 30 dias, que não é qualquer um que pode parar a obra. Você não acha que isso vai acelerar as obras no país? Isso hoje vai dar uma nova vida, vão ser criados mecanismos de você manter uma obra em funcionamento, fazer a revisão que a justiça queira ou que o tribunal aponte sem parar a obra. Isso é fantástico. Se tiver um superfaturamento, você ajusta a planilha com a obra em andamento e o empresário adequa, faz um termo de ajuste de conduta com o Tribunal de Contas, assinam o governo e empresário e a obra. Isso é inteligente demais. Você não imagina a economia que o Brasil terá. Essa experiência é uma experiência que não deu certo no governo, né? Esse não foi um exemplo nosso bem-sucedido. Nós não tivemos, assim, garra e gente capacitada para tocar esse projeto. A ideia é muito boa. Nós perdemos no meio do caminho, né? Fomos trocando, um experimentando o outro e não dava sequência. O pessoal não entendia o que é uma educação integral. Eu entendia que fosse um crechão. Pegava menino grande e deixava o dia todo na escola. Não é crechão. É educação integral no sentido amplo da coisa, né? Era realinhar os meninos que não estão balanceados no conhecimento, né? Era motivar nas disciplinas básicas, matemática, língua portuguesa e o inglês, focar nessa mesma e tocar bem. Eu não aumentei porque eu vi que seria dinheiro jogado fora. Certo. Então nós vamos ficar só nessa, vamos aperfeiçoar nesses últimos 2 anos, eu vou pessoalmente acompanhar, que o aluno de educação integral ele tem que ser integral, inclusive com IDEB altíssimo. E não é. Entendi. Então realmente foi frustrante para mim. O Congresso Nacional aprovou uma série de medidas beneficiando os estados, e os estados não precisarão dar contrapartida. Isso não foi um pouco frustrante, professor? Foi sim. Porque realmente nós esperávamos, os governadores esperávamos que o Congresso protegesse os governadores, né? Porque vindo de uma alteração constitucional em cima, numa proposta de emenda, facilitaria o trabalho político dos governadores. Então, lógico, agora nós vamos mandar essas leis para os estados, para as assembleias, e teremos que fazer o convencimento dessas medidas austeras que todos os governadores do Brasil têm necessidade de fazer. Não é por maldade, não é por nada, é por absoluta necessidade de equilibrar as contas, porque o Estado brasileiro, eu falo Estado, falo Prefeitura, falo tudo, é gastador perdulário, gosta de gastar, gosta de se descontrolar, abusa de muita coisa e assim não dá. Olha, uma belíssima entrevista do Sérgio Pires com o governador. Vai ao ar, eu acho que é no sábado. Depois eu quero que me confirme, por favor. Agora, alguns pontos a gente vai
largando aqui no jornal. Por exemplo, questão das licitações. O governador quer começar a obra agora, em breve, do Hospital Euro, que vai substituir o João Paulo, que vem como um novo pronto-socorro, à altura da capital. Se bem que eu acho que 6 meses depois já está virando um João Paulo, porque é assim, a demanda sempre é maior do que se oferece. Mas tá certo, vai melhorar e vai atender muito mais gente, e vai atender com muito mais competência. Aí o Sérgio fala com ele, pergunta sobre a nova lei das licitações, que saiu agora, nós já falamos isso no rádio, cheguei a comentar rapidamente aqui, que é o óbvio, né? Eles fizeram as modificações na lei, e o fundamental é aquilo que eu tenho falado aqui, gritado aqui, urrado aqui, há 5, 6, 8, 10 anos. Como é que você para uma obra? Como é que um sujeito de crachá vai lá e para uma obra? Não deixe inaugurar um hospital como o de Alto Paraíso, porque a porta é de madeira. Paralisa o término de uma obra que já tem mais de 95% concluída em Guajará-Mirim, porque havia alguma coisa errada e para a obra. Isso é loucura, isso é irresponsabilidade. E aí eu falo aqui do bom senso, que era importante vigiar. Segue a obra, depois manda prender, manda matar, manda fazer o que quiser, mas não para a obra. E aí algumas autoridades ficavam de beiço torcido comigo, de cara torcida, faziam um beicinho quando eu criticava a legislação que vinha e que, se houvesse bom senso, não seria feito. E agora está na lei que não pode fazer. Quer dizer, tem que botar na lei que tem que ter bom senso. Isso é um absurdo. Pois tá aí, fizeram beicinho para mim e perderam o tempo. Pois agora a Câmara dos Deputados e o Senado fez o que eu estava falando para fazer de 10 anos para cá. Ok? Ponto. Mas não é final. Nova linha, travessão. O governador falou também do ensino integral, que era o sonho dele. E aí, quando ele começou a falar, eu fui olhar, mas será que é o governador que está falando? Ou é algum deputado da oposição? Achei, pô, o cara tá... Não, porque não entenderam direito não entenderam direito a ideia, não seguiram o que era para fazer. Aquilo aí para ter alunos de primeira grandeza, enfim, não é uma creche para marmanjo. Aí eu disse, mas não, é algum deputado de oposição falando? Não, é o governador falando. Ele está dizendo que não me entenderam, ele está fazendo uma crítica do próprio governo dele. Parece que tem o Jerônimo Santana. O Jerônimo fazia assim de vez em quando, ele criticava o governo, e parece que o governo não era dele, mas era dele, ele estava falando mal dele mesmo. E o governador Confúcio, quer dizer, o governo é muito grande, está fazendo meia-culpa. Agora, o pessoal que tinha que fazer, tinha que desenvolver o projeto, não desenvolveu, não entendeu como ele disse, mas foi gente nomeada por ele. E parece que vai trocar, a SEDUC vai trocar. Parece que a SEDUC vai trocar. Informação que eu tenho, que deve haver mudança na SEDUC, porque o governador já criticou aí. Aliás, com o que ele disse aí, não é nem de esperar trocar, é de sair logo. Porque o governador criticou a secretaria publicamente, dizendo que para ele é a frustração do governo dele até aqui. Bom, e com relação ao que eu falei ontem aqui, que eu esbravejei aqui ontem, com as decisões últimas tomadas em Brasília, que os deputados federais pipocaram, foram atender os governadores dos outros estados que querem dinheirinho para pagar a conta deles, mas não querem ter nenhuma obrigação. Os deputados foram lá tirar. Agora, eu não sei por quê os deputados de Rondônia votaram acompanhando os governadores dos outros estados, porque os outros estados são governos falidos. O nosso governo não, o governo de Rondônia não. Só que é o seguinte, quando se diz assim, vamos agora, por exemplo, fazer com que haja uma anistia por 3 anos, uma suspensão por 3 anos dos débitos dos estados endividados, por exemplo, dívidazinha assim, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Pernambuco e mais outros. O que vai acontecer?
O governo que está mais quebrado que esses estados, o governo federal, vocês acham que ele vai pagar essa conta sozinho? Porque ele não tem dinheiro. Isso vai sair de Rondônia, vai sair do Acre, vai sair de Roraima, com a aprovação da nossa bancada federal. Me desculpem. Não deviam ter amolecido. Falei isso ontem aqui e o governador agora confirma o que eu disse ontem. Claro que ele, com o seu jeito polido de falar, mas disse, é pouquinho. Tá tudo errado, que votação frustrante aquela ontem em Brasília. E fica demonstrado, lamentavelmente, que com esse Congresso que está aí, claro que tem gente boa no meio, mas com esse Congresso que está aí no geral, nós não vamos fazer as reformas que são necessárias para tirar a população da situação que se encontra. Renata, eu nunca recebi tanto da minha vida pedido de emprego como agora. Nunca. Nas minhas redes, nos meus Facebook, não sei o quê, Messenger, WhatsApp, é todo dia 6, 7, 8, 9, 10 pedidos de emprego. Eu nunca vi. E aí, nós vamos votar a favor da sacanagem, da festa, da orgia que esses governadores, que esses prefeitos fazem, gastando mais do que podem. E quem paga a conta é quem está bem. O Rondônia, por exemplo, que vinha muito bem, cuidando das suas contas. Hoje, os salários dos servidores foram pagos de dezembro. Qual é o outro estado que pagou dezembro até agora? Eu quero saber. O Rondônia pagou. Só que é o seguinte, como disse aí o secretário de Fazenda do estado, nós estávamos aguardando a crise. Já estamos no meio dela. Ou a gente entende essa mensagem, ou nós vamos ter problema daqui para frente. Temos que lembrar que nós temos 1.700.000 habitantes e o governo tem que governar para toda essa gente, não é para meia dúzia, não é para uma casta que se escolheu como aquela que tem que ser a melhor tratada. Temos que valorizar o servidor. O governo resolveu atender o pedido dos policiais, acabou a greve, um plano de cargos que tinha prometido. Beleza, tá bom, mas tem que trabalhar no sentido de achar saídas para 1.700.000 habitantes que precisam do governo forte, de políticas sociais fortes, de políticas empresariais fortes, porque o Estado precisa continuar crescendo para a gente não continuar recebendo essa enxurrada de pedidos de emprego, porque o que tem de gente desempregada hoje aqui é algo estarrecedor. Não vamos mais tapar o sol com a peneira. Vamos agora falar a verdade e dizer o que realmente está acontecendo. A crise chegou aqui.